Muito obrigada a todos que contribuíram e obrigada a vocês que estão aqui para acompanhar esta mesa redonda, onde a gente vai refletir sobre algumas coisas relativas ao livro e vamos fazer uma reflexão mais avançada com o professor Marcos Natali sobre a obra do Bose e algumas implicações. Muito obrigada. A professora Roseli, que é diretora do Instituto de Estudos Avançados, que tem dado muito apoio à Cátedra Alfredo Bose de Educação Básica, está aqui, e eu peço que ela diga algumas palavras, então. É uma honra estar aqui com vocês. Pena que não estão gravando, então a gente vai ter que fazer um revival desse momento aqui, lá na cátedra, lá na sala Alfredo Bose, mas era muito importante a gente estar aqui nesse lugar. Ah, onde que está? Ah, o áudio, muito bom. Eu estava procurando alguma câmera e falei assim, puxa vida, não estão gravando esse momento? Esse é um momento muito especial da gente estar aqui no Centro Maria Antônia, né, que é um lugar extremamente especial para a Universidade de São Paulo e para a história, né, do Brasil. E a gente aqui ao lado, né, a gente tem uma homenagem singela ao professor. E essa exposição aqui vai ficar só até o dia 22, então a gente pede a vocês que divulguem, depois a gente vai tentar itinerar para outros lugares, né, Amanda? A Amanda está ali, né, que participou da elaboração. Então, eu queria agradecer aqueles que participaram da elaboração da exposição e agradecer muito, até pela minha sanidade mental, né, todo esse trabalho da cátedra, em momentos tão difíceis que a gente viveu, né, nos últimos anos, essa convivência com as pessoas da cátedra foi extremamente importante para a gente conseguir ter energia para seguir em frente. E, felizmente, né, da gente estar agora nesse momento melhor, em que a gente tem mais experiência de que as coisas que a gente discute, né, e que esse conhecimento que está registrado aqui nesse livro, que ele possa estar provocando, né, outras discussões e aprimoramentos, né. Esse país é incrível, eu estava falando ali com a Marina foi lá para o interiorzão lá do Maranhão, esse país é gigante, e o valor enorme, além da natureza, né, maravilhosa que a gente tem, o valor das pessoas. Então, quando a gente vai lá para o interiorzão, né, e a gente vê, às vezes, tanta dificuldade ainda, né, que já podia ter sido superada, mas a gente vê como que a gente tem que conseguir chegar lá na ponta. E eu acho que foi muito ruim a pandemia, mas a pandemia fez com que a gente criasse possibilidades de estar se conectando com pessoas que não estão fisicamente com a gente aqui, né? Então, eu queria agradecer muito o trabalho de todos vocês, o professor Naumar, que ficou como catedrático, a nossa catedrática agora, os nossos mosqueteiros, que não são só 3, tem mais aqui, mosqueteiros e mosqueteiras. Mas, assim, um agradecimento pessoal, né, não só institucional, mas o agradecimento pessoal por tudo que vocês têm feito e que vão fazer ainda, né? A gente tem grandes expectativas em relação aí aos próximos anos. Muito obrigada. Bom, vamos compor a nossa mesa, então, e eu vou convidar o professor Naumar, o nosso catedrático de sempre, ele nos antecedeu aqui, e essa obra veio à luz por inspiração dele, cobrança dele, bilhetinhos dele, recados dele. E, com muito gosto, todo mundo acabou produzindo e nós oferecemos online, e agora estamos oferecendo impresso esse volume. Naumar, muito obrigada por todo o seu esforço. Então, por favor, se ele é o nosso mediador da mesa, você cuida do pessoal, tá bom? Obrigada. Bom, é muita alegria, muita emoção esse momento, e eu acho que a gente deve, bem no espírito bosiano da cátedra, né, informalizar ao máximo. Eu queria convidar os participantes da mesa, né, Nilson, Lino e Menezes, assim, os 3 mosquiteiros de imediato, né? Aí, Tatiana, que representa a geração jovem que chegou nessa cátedra e mudou tudo. Menezes, eu gosto de dizer que fui eu, mas não é não. Foi aquela turma de quase 40 pós-docs, né?
e aí Tatiana representa esse grupo. Roseli, você volta para aqui? Não, não. Então, pronto, Roseli já deu o recado. E o professor Marcos Natali, qual é Marcos? Natali, e a gente já constitui a mesa. E Bernadette passou para mim, significa que ela quer ficar ali para conversar com a gente, não é isso? Tá. Temos 5 cadeiras aqui, eu acho que dá. Os 3 mosquiteiros. Vamos? Vai ficar muito bem assim. E eu fico com Bernadette ali na conversa. Bernadette tinha me pedido, e depois a gente fez até um ensaio no grupo executivo da cátedra, uma rápida introdução à ideia do livro, né? E, posteriormente, a gente pode, depois na discussão, aprofundar algumas questões. O que eu tinha indicado que eu poderia falar é a motivação do livro, né? A motivação é super simples. A gente teve um processo que Menezes gosta de dizer que é a pandemia, né? O pandemônio da pandemia, né? E a gente teve que se reinventar, assim como o projeto da cátedra. Nessa reinvenção, iniciamos um conjunto de atividades muito, eu diria assim, muito intensas e frequentes. Praticamente toda semana a gente tinha alguma atividade que ajudou muito a gente superar aquela grande crise de solidão, aqueles momentos muito difíceis. Isso eu estou falando no ano 2020. Aí, no ano 2020, a gente projetou que aquele trabalho deveria contar com mais pessoas para tocar o trabalho, e não só os 3 mosquiteiros, o quarto que chegou. Eles me nomearam D'Artagnan, né? E a Milady do Bem, que é a outra Milady, não é nem para citar, mas a Milady maravilhosa, que é Bernadette. Eram muito poucos para a ambição e as demandas. E aí convidamos 2 pós-docs. Só não teve curto-circuito porque tinha a Roseli como fio-terra. Então pronto. Isso mesmo. A experiência com os 2 pós-doc resultou de imediato em um texto importante que tem circulado muito, está sendo muito citado, o trabalho que Bernadette, Daniel e, como é o nome da menina? E Luísa fizeram, e a gente achou que deveríamos renovar aqueles 2 lugares de pós-docs, né? Abrimos uma chamada e tivemos mais de 80 pessoas querendo. A alternativa de selecionar 2 de 80 é tão cruel e é insensata, porque seguramente íamos errar. Aí consideramos a oportunidade de trazer, Marcos, os 40 que passassem. Então, passamos de 2 para 40, e criou um problema, os 40, que, na verdade, era mais do que 40, mas terminamos com 40. Qual era o problema? Como supervisionar 40 pessoas? E aí abrimos uma segunda chamada para colaboradores, pesquisadores, colaboradores, o nome não importava, né? E aí veio um grupo fantástico de colegas que... Veio um cordão de pessoas. Um cordão de pessoas. Um cordão de pessoas. O professor Luiz se aproxima. Não, muita gente veio. Aí, de repente, tivemos um problema de termos mais ou menos 100 pessoas na cátedra. Quer dizer, como passar de gerenciar ou organizar o trabalho de 10 para 100, né? E aí organizamos grupos de estudos. Para ficar bem dentro de 100 para 10, aí organizamos 10 grupos de estudos. E os grupos começaram a trabalhar, alguns com uma velocidade incrível, outros com uma organização, o grupo que o professor Cordão liderou, com uma organização imensa, tudo muito criativo.
E aí, quando vimos, tínhamos muito material que, se não tivesse uma iniciativa de sistematizar, organizar, ficaria perdido, como, aliás, a Universidade Brasileira tem muita inteligência que se perde todo dia, né? Por falta de iniciativas desse tipo. E aí, no caso, o culpado é Menezes, porque quando a gente conversa, sai alguma coisa. A sugestão foi de Menezes e eu apenas fico anotando junto dele as sugestões para viabilizar, né? Se a culpa é minha, eu ponho em quem quiser. Então, pronto. Então, esse é o livro. Então, quando a gente lançou a ideia, fizemos uma chamada interna, pequena e tal, apareceu tanta contribuição também muito interessante que a ideia original era ter uma pequena introdução com a história da cátedra, 10 capítulos, um para cada grupo e um epílogo conclusão, né? Eu faria, junto com a Ana Paula, a história, Menezes e Tatiana a conclusão e os grupos. Aí, quando o material chegou, era tão rico, diversificado e, novamente, muito mais do que tínhamos planejado, né? Aí o livro terminou sendo essa compilação. Ele é muito desigual, tem capítulos bem detalhistas, depois tem outros capítulos que são mais assim, rápidos, tem outros que focalizam um tema, outros cobrem grandes questões, mas é isso, eu acho que representa muito a diversidade e a riqueza do trabalho desses 3 anos e meio, né, desde a pandemia, que está sintetizado nesse livro, né? É isso, Bernadette. Tá bom? Então, pronto. Aí, como né, você tinha pensado, Nilson fala primeiro para justificar por que Bosianos, né? É isso? Nilson. Isso que começou a confusão toda. Há 5 anos atrás, esse é o dono da confusão. E depois virou o rabo abanando o cachorro, né? Uma cátedra com 100 pessoas. Eu só falei que o Nilson começou essa confusão, mas quando você tinha 100 pessoas trabalhando em torno de uma cátedra, era o rabo abanando o cachorro, porque é difícil imaginar a universidade toda estava circulando, na realidade, em torno disso, né? Mas o culpado original é o Nilson, pode falar. Para ser justo, bom dia a todos, mas para ser justo, eu acho que aquela faísca assim, inicial foi do professor Saldiva, né? Que era o nosso diretor do IEA naquela época, né? Ele deu o espírito da coisa, ele falou, eu quero diagnóstico, mas não só diagnóstico, né? Eu quero diagnóstico, mas com sugestão de encaminhamento, e é só o que eu exijo. E o trabalho começou empiricamente, né, a partir dessa solicitação. É claro que esses últimos 3 anos aí, nós estamos no 5º ano, né? Esses últimos 3 anos é que o trabalho teve a estrutura de uma cátedra mesmo, né? Antes era muito mais um grupo de trabalho, né? Um grupo de agitadores aí, mas o Naumar é que deu a consistência para surgir naturalmente o nome dele como catedrático, né, inicial, e ele foi o catedrático e passando o bastão agora para a Bernadette, que é da casa, né, irmã. Olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque o trabalho fala por si. Falar do professor Bose, nossa, a perspectiva única que tem aqui é do aluno, né, porque nunca fui aluno dele, mas fui aluno dele o tempo todo, enquanto trabalhei aqui no EA como professor visitante, na época era possível, né? Em 93 e 94. Depois esse rótulo de professor visitante ficou para professor estrangeiro, né? E não era mais esse rótulo, mas naquela época era. E o espírito bosiano eclodiu, né, para mim, nessa época aí, não é? Porque o professor Bose, que era foi um diretor do IEA, mas que estavelmente ele foi o editor da revista do IEA, uma revista reconhecida internacionalmente, né? O professor Bose dava um espírito, vamos dizer assim, do Naumar desde o início,
eu quero dizer o seguinte, convidar pessoas pelo que elas produzem, fazem, independentemente de titulações, de formalidades. O IA era um espaço, já foi mais, ainda é, mas já foi mais um espaço de colaboração, de conversa, de ensaiar, não é? O espaço do ensaio. O ensaio, vocês sabem, é um gênero assim que está, desculpa aí, mas está, ele é que é o do ramo aí, mas o ensaio está entre a pessoalidade de um poema. Quem escreve um poema nem põe bibliografia, não é o caso, né? O poema é de quem escreveu, do Menezes, e vai assim, a gente empresta. E, do outro lado, o artigo científico, que é um artigo absolutamente, deveria ser impessoal. Há controvérsia, mas a expectativa é essa. Nesse meio de campo é que a gente tem que trabalhar. E há alguns autores, professores da universidade, da Faculdade de Direito, inclusive, trabalhando sobre a ideia de ensaios como produção acadêmica. O professor da Faculdade de Direito, Vitor Gabriel, fez uma tese de doutorado e escreveu um livro chamado O Ensaio como Tese. Título do livro, O Ensaio como Tese, né? A ousadia, o experimentar, ou falar uma coisa que você ainda não concluiu mesmo, mas está ali como semente, não é? Esse espírito ensaístico, assim, entre o pessoal, mas defendendo que deve haver a pessoalidade, não é? E o rigor do artigo científico, que precisa fazer concessões para poder interessar o cidadão de um modo geral, não é? Esse é o espírito do Bosiano, né? E ele trouxe para cá pessoas absolutamente notáveis naquela época, trouxe sempre, mas na época em que estava aqui, só para citar 2 exemplos, um foi o poeta José Paulo Paes, ficou um ano aqui no Instituto, conferências, e um espírito da poesia, não é, apareceu nesses 2 anos em que o Zé Paulo Paes ficou aqui. Grande pessoa, foi-se muito cedo, né, e um pensador efetivamente, né, falava 6, 7 línguas, falava não, traduzia, né, e um poeta interessantíssimo, né. E o outro, que dá esse espírito bosiano para a cátedra, um outro exemplo, foi o historiador, o Peter Burke, não é? História cultural. O Peter Burke veio para cá e ele era bosiano mais até do que o Bose, né? O Peter Burke. Eu me lembro que alguém marcou, não sei se é Edilme, tudo, pessoa que está aí trabalhando, marcou uma conferência que ele iria fazer 9 horas da manhã do dia tal, de tal, de tal lá. Avisou para ele, ele olhou e falou: eu não trabalho de manhã. A moça ficou assim, né? Não trabalho de manhã. Ele falou: de manhã eu só estudo. Eu faço tudo à tarde, aí se você quer, então, aí pronto. Mas o respeito pelo estudar, não é? Pela cultura do Peter Burke, que nunca fez doutorado, nunca esteve interessado na carreira acadêmica, ele circula mundialmente e a produção dele é livro, né? Ele publica e é ideias, né? E ele aqui no IEA, foram 2 anos assim especialmente interessantes. E tem sido sempre, tem trocado as pessoas, mas o espírito é esse, né? Dizendo isso sobre esse espírito de outra maneira, eu diria, para o professor Bose, o centro de gravidade da universidade tinha que estar na cultura. O centro de gravidade não é tudo, mas o centro de gravidade é o centro de gravidade, né? Tinha que estar na cultura, no agulhão aí do pátio. O que está escrito lá? Uma frase do Nicolau de Cusa muito interessante, que é bosiana, é o espírito bosiano que está ali. A frase que está no relógio lá, né, é assim: no universo da cultura, o centro está em toda parte. O centro está em toda parte, porque, na verdade, é um centro de interesse, não é? Uma convergência de interesses. Depois vai para lá, depois vai para lá, e o centro está em toda parte. Essa é a ideia mais bosiana possível, né? Essa frase é do Nicolau de Cusa, do século XV, 1400 e alguma coisa, não é?
e já estava aí. Ele é Agora, um de Borges. tudo bem, Menezes, partilhe aqui à vontade, fale aí. Eu tenho certeza que virá uma coisa interessante. Não, depois eu falo. Tá bom. Bom, agora, atualmente a gente tem visto esse espírito voando por aí, não é? Assim, o Bauman se foi, mas deixou o último livro, é muito parecido com o espírito bosiano. O último livro se chama Retrotopia, não é? Retrotopia, que é assim, não perca a fé nas utopias, né? E que o caminho é esse, não perca isso. Agora, assim, pense no passado de uma maneira idealizada e tudo. Não, olhe para o passado, colha o que deve ser colhido e vamos trabalhar no futuro. A retrotopia é trabalhar no futuro, tem uma utopia a respeito do futuro, mas a partir do que se aprendeu no passado. Não é reproduzir o passado, nem superestimar o passado, mas aprender com o passado para poder olhar lá para frente, que é a do Bauman, não é? E o professor Bose é isso, exatamente essa ideia que é o cerne do livro Dialética da Colonização, não é? Porque ele já começa nas páginas iniciais com um conceito de cultura que é surpreendente. Cultura, que é uma verdade etimológica, mas que talvez não se tenha dado a importância a ela assim, antes de o Bose destacar. Cultura vem de culturus. Culturus é futuro em latim. É futuro. Culto é passado. Cultivar, cultivado, culto. Mas futuro é culturo, culturus, né? Em latim. E é exatamente a ideia de que a cultura não é simplesmente conservar as coisas velhas, as coisas, né, conservar. Não. Olhar para trás para projetar o futuro, não é? Para caminhar para o futuro é que nos distingue, por exemplo, de qualquer robozinho aí da inteligência artificial, não é? Eles só têm presente e passado, e o que a gente for acrescentar no presente. Não tem futuro no sentido de idealizar, ter utopias. A inteligência artificial não tem isso, não é? Bom, essa é a ideia do Bose. Agora, o livro inteiro, sem que a gente tivesse, a meu ver, a consciência bem clara disso que eu vou falar, mas o livro inteiro tem esse espírito bosiano, né? Essa reunião de trabalhos que está ali, não é? Em todos a gente vê a experimentação, alguns com um pouquinho de formalidade, né? Parecendo um texto científico, mas nenhum é um texto científico rígido, está nesse meio de campo entre a ciência constituída, né, e a poesia. Tem muita poesia ali. Onde o Menezes está, aparece um pouquinho de poesia, uma referência poética aí, não é? Então, o livro inteiro, repito, intuitivamente, tacitamente, nós temos muitas coisas em comum para trabalhar junto, mas não explicitamos isso porque não houve a oportunidade, então isso circulou no ar, né? Houve essa sintonia e, no final, sem esse projeto original, o livro resultou no seguinte projeto, é o que a gente está entregando aí agora, né? Os 4 primeiros textos, o prefácio, que foi o Cordão que fez, a apresentação, muita gente mexendo, né? Um pequeno texto sobre o Bose, que nós fizemos e do qual falamos um pouco aí agora, e o capítulo 2, a história imediata desses últimos anos, né, da cátedra, né? De um grupo de pessoas, aí, colaboração de um monte de gente. Então, essa é a porta de entrada. Agora, depois da porta de entrada é que vêm as coisas interessantes. Os grupos de trabalho tacitamente convergiram para 4 pacotes de 6 artigos. 6 artigos num pacote, 6 artigos no outro, 4 de 6. Não foi projeto, não, foi por acaso, né? Saiu, e isso mostra que a gente não sabe ainda falar direito, mas a gente já está pensando, né, de uma forma convergente. A parte 2, então, depois do cenário inicial, tem um rótulo geral de fundamentos
e aprofundamentos. Uma distinção absolutamente fundamental. Fundamento é para todos os cidadãos, é para o que se ensina na escola básica, e o aprofundamento, que é o ir em frente, né? São os capítulos 4, 5, 6, 7, 9 e 23. Esses 6, tem uma listinha aqui, eu estou deixando para quem quiser, mas quem lê verá que tem esses 6 artigos, todos com esse espírito do fundamento e o aprofundamento. Depois, na parte 3, tem outros 6 artigos sobre uma simbiose entre a teoria e a prática. A perspectiva pode ser múltipla, podemos estar falando da ideia de competência, não é? Que, aliás, teve nos artigos colocados aqui esse espírito de aproximar a teoria e a prática, não é? Essa simbiose, então, são os capítulos 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Ufa, parece que foi planejado, mas eles chegaram a ficar junto pelo que eles são em termos de conteúdo. Não que houvesse o projeto de que seria desses números, né? E, finalmente não, a parte 4 é de inovação. A inovação, desde que o Naumar pôs o dedo aí, que o interesse dele sobre o tema inovação vai naquele espectro amplo que ele fica bravo quando a gente fala, mas aí a gente vai em frente, que é o espírito do Mário de Andrade, aí, do Europa, França e Bahia, né? Nós não queremos entender tudo, somente da Europa, França e Bahia, que é tudo. Então, a inovação, tanto no que se refere à construção de currículos inovadores, quanto, e sem nenhuma diminuição por estar em segundo lugar, com um grande peso, a inovação associada à tecnologia, não é? A arte. O Daniel Puig, um exemplo disso, não é? Exemplos. Cada uma dessas 4 partes envolveu, pelo menos, essas 6 pessoas, né, responsáveis pelos artigos, mas não são 6, porque quase todos têm 2, 3, 4 pessoas trabalhando, não é? Raros têm só uma. E a última parte das 4, né, o cenário e mais 4 partes, a última parte são os espaços na política, né? Os espaços assim em sentido político. Do primeiro artigo, os artigos são o 3, o 8, o 15, o 22, o 25 e o 26. Mas o 3, que é o primeiro, depois do cenário, e o 26, que é o último, são 26 capítulos, né? Então, nesse percurso daí, o Menezes está no 3, o Menezes está no 26. Não sozinho, ele trabalhando com outras pessoas, mas ele se responsabilizando, né, pelo espírito do capítulo. Então, no espaço de política está o Menezes de ponta a ponta, do 3 ao 26, como vocês podem ver. Então, espontaneamente, pensando em termos de cultura e não dos aspectos legais e tudo formais do conhecimento, né, mas vendo a educação e a vertente cognitiva, mas a partir da perspectiva cultural, não é? A universidade existe pelo menos desde o século XII, e a formação profissional, que é importante, mas é coisa do século XVIII, XIX. A primeira faculdade de medicina é do século XIX, não é? As de engenharia e tudo, de 1750 para frente, um pouquinho, não é? Mas a universidade é muito mais velha, muito mais antiga, né, do que essa. Então, ela incorpora essa dimensão da sua ação, formação, mas tudo teria que ser orientado, né, organizado em termos, planejado em termos de elementos mais acima, né, elementos da cultura. A gente hoje vive uma situação em que ninguém nos ouça aqui, porque senão é chato, mas uma universidade que tem 4 pés, pró-reitorias, um deles se chama cultura e extensão, e muitas vezes é mais extensão do que cultura, né? Então a gente precisaria era jogar um pouco as cartas assim, embaralhar um pouco mais, mas deixar
no centro de gravidade, no foco da foto que a gente quer construir, não é? Do mapa que a gente quer construir, a gente precisaria derivar tudo a partir de elementos da cultura. Não é? Esse é o grande recado do professor Bose. Então é isso, é uma tertúlia flácida aqui para a gente conversar um pouquinho e passo a palavra para você. Pois não. Então, eu até gostaria de ter... Bom dia a todos. Eu até gostaria de ter feito esse comentário que eu vou fazer no final da primeira parte da fala do Nilson sobre o Alfredo Bose. Mas eu acho assim que há um nome que tem a ver com o espírito bosiano, e que esse nome precisa ser lembrado aqui e reverenciado, que é da Ecléa Bose, a mulher dele. E a Ecléa, eu conheci o Alfredo, eu chamava ele de Alfredo, porque a gente era assim, o Alfredo chegava cedo, e eu saía cedo no horário do almoço. Ele chegava cedo para esperar a Ecléa, para eles irem almoçar. E eu saía e encontrava o Alfredo, e ela demorava, para minha sorte, uns 15 minutos, às vezes um pouco mais, para chegar. E a gente conversava, e eu, sinceramente, assim, na minha ignorância, eu não sabia que ele era ele. Eu sabia que ele era marido da Ecléa, porque a Ecléa, a gente foi amigo e colega de trabalho anos e anos, fizemos o doutorado na mesma época, tivemos a felicidade de ter a mesma orientadora e vivermos o mesmo espírito, por mais difícil que tenha sido aqueles tempos. E é muito interessante, e eu tenho grandes dívidas para com a Ecléa, porque ela era do setor de extensão e cultura, e ela trabalhava com velhos, e graças a ela... Universidade Aberta à Terceira Idade. Isso, e a Universidade Aberta... até hoje. Isso. Né? Graças a ela, eu pude montar um laboratório que existe até hoje, e que durante 30 anos eu dirigi, fiz pesquisas, e metade das teses que eu orientei saíram de lá. A metade maior. Que é um laboratório que usa jogos com crianças que têm dificuldades na escola, na educação básica, e foi no contexto e as crianças recebem um diploma. Então, ela aceita pessoas que não têm faculdade, igual os velhos, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer numa palavra é que o Alfredo era muito Ecléa, e a Ecléa era muito Alfredo. E eu acho que invocar a memória dela, nesse contexto, né, nós estamos aqui numa como é que chama isso? Numa exposição dos trabalhos dele, e no lançamento de um livro, e numa conversa sobre uma cátedra que tem o nome dele. Eu acho que lembrar a memória dela é muito, muito bom. E mais duas coisinhas rápidas aí. Aquilo que o Menezes falou é verdade. A nossa cátedra se deve ao Nilson. Na verdade, o grande inspirador, o grande instigador foi o Nilson, esse Nilson aqui, Nilson José Machado. E ele generosamente fala do Saldívia, fala do Alfredo, mas é o Nilson que foi o grande inspirador desta cátedra, e essa cátedra deve a ele a sua existência. E então eu queria, o Menezes já falou, eu queria reforçar isso. Então eu tive também essa honra de ter sido convidado. A minha situação, aí não sei se vocês me conhecem, mas assim, eu tenho uma história interessante, porque eu fiz pedagogia e depois, a vida toda como professor, eu fui professor de psicologia do desenvolvimento em cursos de psicologia. E tenho toda uma carreira na área da psicologia. Na educação, eles me
me reconhecem como psicólogo, na psicologia eles me reconhecem que eu sou pedagogo, educador, sei lá. E agora, depois que eu me aposentei, eu estou na saúde, sempre como professor de psicologia do desenvolvimento. Então, eu estou aí numa área limítrofe, e o Nilson generosamente me convidou para participar desse grupo que originou a cátedra, né? E o último comentário é sobre o Naumar mesmo. Eu acho que já foi comentado isso. De fato, eu acho que a cátedra ganhou uma escala, ganhou um lugar de cátedra que ela não tinha, ganhou uma dimensão de cátedra que ela não tinha. Ela era um grupo de estudo, como o Nilson lembrou, graças à presença dele, à experiência dele, à capacidade gestora, intelectual e colaborativa, né? Por exemplo, esse livro, o meu nome, inclusive, aparece em certas partes aí, por uma generosidade simples. Eu não escrevi uma linha, e puseram meu nome lá por generosidade, por esse espírito de colaboração, de cooperação, esse espírito social, socialista, no melhor sentido do termo, que o Naumar tem. Então, por isso eu quero, aí, já que eu estou aqui, vim para a mesa dizer essas palavras, e muito agradecido por essa oportunidade, né, depois de aposentado, passar aí meus alguns dias na USP, que sempre foi minha casa. Olha,